Meu nome é Ana, tenho 34 anos e moro no subúrbio de São Paulo. Nunca imaginei que uma decisão sobre a minha casa, a casa pela qual trabalhei anos para pagar, avaliada em cerca de $450, pudesse se transformar no maior conflito da minha vida familiar. A proposta pareceu como se fosse um elogio disfarçado. Na festa de noivado da minha irmã, entre brindes e risadas, meu pai sorriu e disse em voz alta: "Seria tão bonito se você desse sua casa de presente no casamento." A sala congelou por um segundo, como se alguém tivesse desligado a energia. Eu senti o peso daquela frase de forma imediata. Não era apenas sobre um imóvel. Era sobre expectativa, sobre um padrão antigo em que eu era sempre a que devia ceder, sempre a que devia fazer o certo para manter a paz. Cresci aprendendo que generosidade era minha obrigação, que meus sacrifícios eram invisíveis até que eu deixasse de comprá-los. Pense no trabalho que houve até aquela escritura estar no meu nome. Noites extras no emprego, meses economizando, decisões difíceis para manter o financiamento. Aquela casa não era um presente ou uma moeda de troca, era minha segurança, o refúgio que construí quando percebi que não podia depender de ninguém mais. Quando ouvi meu pai repetir a sugestão numa conversa mais séria, senti algo arder dentro de mim. Não podia aceitar aquilo como se fosse um pedido casual. Era uma cobrança velada, um direito reivindicado. Negar parecia impossível sem causar um terremoto. Concordar parecia trair todo o caminho que me trouxe até ali. Respirei fundo e disse não. A palavra saiu curta, firme, como uma pedrinha lançada num lago, pequenas ondas que logo se tornariam um tsunami. Os olhos das pessoas mudaram. Minha irmã recuou, surpresa. Meu pai empalideceu, como se uma regra invisível tivesse sido quebrada. O que aconteceu depois daquela negativa? O que fez com que meu pai perdesse a cabeça? O que iniciou a série de eventos que queimou pontes que eu pensei serem indestrutíveis? Vou contar tudo, desde a festa iluminada até o silêncio que seguiu, e o preço que tive que pagar para manter meu lar. Nos próximos minutos vou levar você por cada momento. As palavras cortantes, os olhares, as ameaças veladas, e a escolha que me forçaram a fazer. Quero que entenda porque recusar foi realmente necessário. Cresci sendo a pessoa que segurava as pontas. Enquanto minha irmã aparecia em todas as fotos de família com sorrisos largos e presentes caros, eu era a que consertava as coisas e limpava as feridas. Lembro de voltar para casa aos 16 anos depois do meu primeiro bico, com as mãos marcadas pelo trabalho, e ouvir minha mãe dizer apenas: "Que bom que alguém ajuda." Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém agradeceu. Aquela sensação de invisibilidade ficou alojada em mim por anos. Júlia sempre recebeu mais do que merecia, ou pelo menos foi assim que parecia. Roupas novas, viagens de fim de semana, atenção seletiva. Quando eu ganhei uma bolsa parcial para a faculdade, tive de juntar o resto sozinha. Quando Júlia precisou financiar um curso caro, de alguma forma o dinheiro apareceu. Eu aprendi a não pedir. Aprendi a resolver. Aprendi a negar meu próprio cansaço para que a casa não desabasse. A casa que hoje é minha não veio de presente. Não foi herança, nem um gesto de sorte. Eu a comprei. Foram anos de escolhas pequenas e constantes. Troquei férias por horas extras, deixei de sair com amigos, aceitei trabalhos que ninguém mais queria. Fiz sessões de fotografia no quintal de desconhecidos, editei até altas horas, e guardei cada centavo. Quando a escritura finalmente ficou no meu nome, senti algo que nunca senti nas reuniões de família: orgulho legítimo. Aquela casa representava minha autonomia. Tenho lembranças vívidas que explicam por que essa casa não era apenas um teto. O cheiro do café fresco nas manhãs, a madeira do corrimão gasta pelo tempo, o rangido do portão que anunciava chegadas e partidas. Tudo me lembrava que eu havia construído aquele espaço com esforço e renúncia. Em noites difíceis, sentava na varanda e deixava o silêncio dizer que aquilo era meu refúgio, o lugar onde eu poderia respirar sem precisar ser a pessoa que sempre cedia. Houve um episódio, lá no começo da minha vingança silenciosa contra a negligência, em que meu pai olhou para mim com aquela expressão estranha, mistura de expectativa e hábito, e falou, como se dissesse algo óbvio: "Você sempre foi a generosa da família." Foram palavras ditas sem maldade aparente, mas caíram como um veredito. Naquele momento, senti uma raiva contida se transformar em determinação. Não seria sempre a que pagava o preço para manter a paz. Também me lembro da festa de aniversário da Júlia, quando ela ganhou um presente extravagante em frente a todos. Uma viagem para o exterior devidamente celebrada com lágrimas e abraços. Na mesma noite, eu recusará um convite com amigos para economizar. Vi de perto a diferença de tratamento. Aquilo não era coincidência.
Era um padrão. A partir dali, comecei a planejar minha saída daquele ciclo. Pagar a casa de aproximadamente $450. 000 não foi um capricho. Foi um compromisso de longo prazo. Demorei quase 10 anos para equilibrar sinal, prestações e reformas básicas. Noites sem lazer, festas adiadas, concertos feitos com calma. Cada parcela era um lembrete da minha autonomia e do preço da independência. Quando escuto alguém sugerir que eu a entregue como presente, sinto que estão pedindo para pagar cada escolha que me levou até ali. Houve momentos, admito, de culpa e dúvida. Pensei em ceder para evitar discussões, em usar o imóvel como ponte para acalmar egos e restaurar laços. Mas sempre voltava aquelas pequenas memórias de reconhecimento negado, formaturas sem aplausos, telefonemas que nunca foram atendidos, mensagens lidas e ignoradas. Percebi que ceder seria escolher continuar invisível, transformar minha segurança em mercadoria para consumo emocional alheio. Foi por isso que, quando ouvi meu pai sugerir, novamente, como se fosse natural, que eu deveria dar a casa no casamento da Júlia, tudo veio junto. O silêncio das festas, as noites de trabalho extra, os olhos que nunca encontravam os meus. E foi por isso que, naquela hora, eu disse não firmemente. A palavra não soou como recusa apenas ao pedido, soou como um traço definitivo na minha vida. Sabia que dizer não poderia custar relacionamentos, almoços, aniversários, mas decidi que minha segurança valia mais. O que veio depois provou que eu tinha razão, e doeu muito profundamente. A notícia do noivado chegou como confete e champanhe. Júlia abriu a caixinha do anel com as mãos tremendo, abraços, selfies, promessas de festa. Nos primeiros dias ninguém mencionou a casa. Parecia um sonho leve, como se o medo e a rotina tivessem sido suspensos por um fim de semana. Mas logo depois do almoço em que comemoramos, houve um comentário que foi se enroscando na minha garganta como um fio. Foi no jantar familiar, com as luzes baixas e a música ao fundo, quando meu pai, entre um gole e outro, deixou escapar algo que parecia casual demais para ser apenas um elogio. Não foi uma exigência direta, nem uma pauta escrita em papel. Foi algo mais sutil e mais antigo, uma expectativa no ar. Depois, em uma conversa mais íntima, a minha irmã mandou uma mensagem. Seria um sonho se você pensasse em nos deixar a casa. Você sabe como tudo poderia ser mais simples. O emoji de coração tentou disfarçar a pressão. Minha cabeça se encheu de imagens. A escritura passando de mão, móveis rearranjados, o meu lar transformado em cenário para cerimônias alheias. Pensei no financiamento, nas parcelas que eu pagava religiosamente. Pensei nos meses sem férias, nas reformas que vinha fazendo aos poucos com o próprio salário. Pensei no valor real que aquela casa representava. Cerca de $450. 000 de escolhas sacrificadas, de noites extras e de trabalho acumulado. Entregar aquilo seria como devolver cada renúncia feita para garantir minha autonomia. Quando finalmente sentei para falar com meu pai, tentei ser pragmática. Expliquei sobre o contrato, sobre o financiamento, sobre segurança financeira e sobre responsabilidade para com minha filha. Ele arregalou os olhos como se eu estivesse inventando dificuldades. Você sempre foi tão sensata, Ana. Não se trata de dinheiro, é sobre gesto de família. A voz dele trouxe o tom paternal que eu conhecia, misto de orgulho e expectativa. A conversa virou pequena negociação. Meu pai falou de tradição, de ajudar a filha e de unir as famílias. Minha irmã, por mensagem, tentou cultivar culpa. Não dá para você abrir mão só desta vez. Depois vieram a tia e os primos, todos com conselhos disfarçados de carinho. Era uma pressão coletiva, suave e implacável, feita de olhares que pesavam mais do que palavras diretas. Por um instante considerei ceder. Imaginei a festa perfeita, os abraços, a chance de ser vista como a heroína da história. Mas ao mesmo tempo senti um nó de raiva, não pela casa, mas por ser reduzida a provedora eterna. Lembrei de como sempre fui chamada a resolver problemas, a pagar pequenas falhas, a silenciar reclamações. Ceder significaria aceitar aquele lugar outra vez. Na noite anterior ao jantar oficial de noivado, recebi um texto do meu pai. Se decidir nos ajudar, avise até sexta. A família precisa organizar. A mensagem era um ultimato velado embalado numa palavra de família. Senti meu estômago apertar. Não era só sobre logística. Era sobre coerção emocional. Alguns sussurros começaram, rostos voltaram-se para mim. Senti o ar pesado como se todas as janelas tivessem se fechado ao mesmo tempo, e percebi que aquele não era mais um pedido familiar. Era uma exigência disfarçada de afeto que vinha hipotecar minha segurança por conveniência alheia da família.
Quando a hora da resposta chegou, respirei fundo. Ponderei cada argumento, lembrei de cada parcela paga, de cada mão calejada. Olhei para os retratos na parede, para o sofá onde lia, para o corredor que tinha o meu cheiro. E disse não, com voz firme e sem rodeios. Quando eu disse não, a sala ficou fria. The first time refused. If what it would be the end of it. A simple no